nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, possivelmente a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, uma das primeiras epístolas do Novo Testamento que o Espírito Santo inspirou nosso irmão Paulo, apóstolo, para trazer esse ensinamento tão precioso a respeito da liberdade cristã. Alguns estudiosos, teólogos, gostam de chamar a carta que Paulo escreveu aos Gálatas de a grandiosíssima carta da liberdade cristã. O que estava em jogo ali naquela região da Galácia, onde o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho, era a liberdade cristã. A doutrina do evangelho estava sendo ameaçada por falsos mestres que estavam tentando levar as igrejas da Galácia de volta ao judaísmo, ao legalismo, ensinando que a maneira de ser aceito por Deus, recebido por Deus, era por obras da lei, guardando tal dia, recebendo a circuncisão. E o apóstolo Paulo então escreve esta carta para socorrer aqueles irmãos desse desvio, e diz que isso na verdade não é o evangelho, é um falso evangelho. E estavam sendo levados na verdade não à liberdade, mas à escravidão, saindo da liberdade de Cristo Jesus para voltar à escravidão, aos rudimentos do mundo. E Paulo compara o legalismo, essa ideia de salvação por obras, por mérito pessoal próprio, às religiões pagãs. E diz que são tão rudimentos como o paganismo, a idolatria. E ele exorta os irmãos a se manterem firmes na graça em Cristo Jesus, porque se eles acharem que praticando circuncisão, essas coisas vão ser aceitos por Deus, eles estariam se desligando de Cristo. E ele é muito duro em certo momento, chamando aqueles irmãos de insensatos, Gálatas insensatos. Irmãos, nós chegamos na segunda parte desta carta, que traz aplicações para a vida da igreja. Obrigado, meu irmão. O capítulo 5 começa com uma exortação muito bela, muito importante para a nossa vida, nos mostrando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E devemos permanecer, pois, firmes e não nos submeter de novo a jugo de escravidão. Fomos libertados para a liberdade e devemos preservar, lutar por essa liberdade. No versículo 13 do capítulo 5, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele termina, estamos terminando a carta de Gálatas, e agora ele está mostrando que essa liberdade, vejam bem, ela não nos leva a uma vida irresponsável. Não é para confundir liberdade com licenciosidade. Na verdade, essa liberdade é para andarmos no Espírito, para sermos guiados pelo Espírito, para vivermos em novidade de vida e não cair no erro das obras da carne, mas no fruto do Espírito Santo, viver uma vida de amor, de alegria, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. É isso que ele está dizendo. Essa liberdade é para servir a Deus. Essa liberdade é a liberdade do jugo do pecado, do jugo da carne, da maldição da lei. Mas essa liberdade nos faz viver uma vida de servos que vivem para servir a Deus e ao próximo em amor. É a liberdade para servir. É a liberdade para servir a Deus e servir ao nosso próximo. No domingo passado nós ouvimos uma exortação, o versículo 26 do capítulo 5, que diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Este foi o versículo do sermão de domingo passado. E nós aprendemos o perigo de ter uma opinião errada a respeito de si mesmo. A ideia de vanglória aqui é uma opinião vazia e falsa de si mesmo. E o resultado disso, meus irmãos, nós aprendemos, é que quem tem uma ideia errada de si, vai viver provocando os outros.
porque vai achar que é superior e vai tentar provocar situações para provar essa falsa superioridade. Ou então, a outra armadilha é o problema da inveja. Tem os que se acham superiores e provocam, e tem os que se acham inferiores e têm inveja, ciúme exagerado do bem dos outros, do sucesso do outro, dos dons do outro. E isso tudo, meus irmãos, o apóstolo nos ensina que é andar na carne, não é andar no Espírito, então não é ser guiado pelo Espírito, que é preciso ter humildade, que é preciso ter uma compreensão bíblica de nós mesmos e do nosso próximo. E se tivermos essa compreensão bíblica de nós mesmos e do nosso próximo, os nossos relacionamentos serão saudáveis, os nossos relacionamentos glorificarão a Deus. O que você pensa de si mesmo vai influenciar de maneira positiva ou negativa os seus relacionamentos. E ele está nos ensinando que o Evangelho tem profundas implicações no nosso relacionamento, porque é o Evangelho que nos faz ter a mente de Deus, a mente de Cristo, para que nós tenhamos uma compreensão exata de nós mesmos, que nós somos criados por Deus, que nós fomos profundamente afetados pelo pecado, mas fomos resgatados pelo poder de Deus e não resgatados para a obra da carne, mas para a liberdade do amor, para servir e para amar. Irmãos, agora vocês vão entender por que eu precisei repetir um pouquinho do domingo passado, porque a mensagem de hoje é baseada apenas no primeiro versículo do capítulo 6. Eu quero ler com vocês agora. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vou ler novamente. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o Senhor em oração. Querido Deus, nós te bendizemos por tua palavra maravilhosa, por tua doutrina. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. E o nosso papel no auxílio, na ajuda, no cuidado do nosso próximo, que é surpreendido pelo pecado. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como lidar de maneira bíblica com irmãos que caem em pecado? Como lidar de maneira bíblica com irmãos que caem em pecado? O apóstolo Paulo está nos ensinando, meus irmãos, uma realidade. Mesmo amando a Deus, mesmo sendo alvos do seu amor e resgatados do pecado, da maldição da lei, mesmo procurando andar no Espírito, mesmo buscando ser guiados pelo Espírito Santo e vivendo a religião do Espírito Santo, na liberdade que Cristo nos libertou, mesmo assim é possível que um cristão, temente a Deus, piedoso, um servo de Deus, uma serva de Deus, ainda assim é possível, enquanto estivermos aqui, neste mundo, é possível tropeçarmos, é possível pecarmos, é possível, como diz o texto bíblico, sermos surpreendidos em alguma falta. E ele está nos exortando aqui a respeito dessa realidade e está nos ensinando que a inércia, ou seja, não fazer nada quando alguém cai, quando alguém tropeça, não é andar no Espírito. Na verdade, andar no Espírito é se importar com os nossos irmãos. Andar no Espírito é cuidar daqueles que estão mais fracos, daqueles que tropeçam. O versículo 26 do capítulo anterior nos mostra que a vanglória vai estragar os nossos relacionamentos. Ou vamos nos achar melhores ou inferiores e teremos inveja. Mas se nós andarmos no Espírito Santo, termos uma opinião correta de nós mesmos, nós vamos nos importar também com nossos irmãos. Nós vamos lembrar que todos nós podemos tropeçar, que todos nós precisamos um do outro, que precisamos suportar um ao outro, não
não no sentido pejorativo, que às vezes a gente usa, eu não suporto tal, com a ideia de que eu tenho nojo, ou não, né? Não, o suportar no sentido mesmo etimológico, que é servir de apoio, de suporte para as pessoas, para os irmãos, nessa caminhada difícil que nós temos aqui. É isso que o Espírito Santo está nos trazendo de alimento nesta noite, meus irmãos. A realidade de que nós podemos tropeçar. Pastor pode tropeçar. Qualquer um de nós podemos tropeçar. Os mais piedosos podem tropeçar. Os mais sábios podem tropeçar. Porque essa é a realidade da vida nesse mundo debaixo do sol. Nós precisamos, meus irmãos, de uma forte comunhão para socorrermos uns aos outros. E esse texto, veja só, ele nos ensina um versículo apenas, mas preciosíssimo, cheio de instruções para nós, que nos ensina o nosso dever com relação aos irmãos que faltam, que caem, que tropeçam, mas também nos ensina quem deve socorrer, quem deve ir em socorro de quem tropeça, de quem peca. Também nos ensina como nós devemos fazer isso, como nós devemos corrigir nosso irmão. E o texto também nos ensina, queridos irmãos, até mesmo o cuidado que nós devemos ter conosco mesmos no momento em que nós vamos socorrer alguém que foi surpreendido em alguma falta. Vejam, nós precisamos ter muita humildade nesse momento. Nós precisamos saber que somos pecadores e que sem Cristo, sem a graça dele, nós podemos, meus irmãos, entristecer o Espírito Santo de Deus e podemos cair em falta. E essa palavrinha aqui que está no texto, falta, né? For surpreendido em alguma falta, é uma palavrinha para vacilo, para o erro, para o tropeço. Traz a ideia de alguém que está na caminhada e tropeça. Olha só, isso tem muita implicação para nós. Não está dizendo em pessoas que determinantemente, teimosamente decidiram se desviar, apostatar da fé. Esse texto está falando de pessoas que tropeçam. Não está falando de pessoas que estão obstinadas pelo pecado, que estão totalmente contumazes, que estão insistentes no erro, que não dão ouvidos para ninguém, que rejeitam a verdade, que abandonam diligentemente, de todo o coração, o caminho do Evangelho. Esse texto não está se referindo, meus irmãos, a pessoas que se dizem irmãos, às vezes, cristãos, que dizem que conhecem o Espírito Santo, que dizem que foram resgatados do pecado, mas têm pecados caseiros, e sabem que estão errados, e sabem o que é a verdade, mas rejeitam com o coração duro, empedernido, descrente. Irmãos, olha, é muito pesado ouvir isso, mas a gente tem que colocar o pingo nos is. Esse texto está falando de irmãos que tropeçam. Esse texto está falando de irmãos que escorregam, que caem, que amam a Deus, e nós sabemos que eles amam a Deus, que dão testemunho, que são crentes, que são servos e servas de Deus, e de repente são enganados pelo pecado, e de repente são enganados pelo próprio coração, e se desviam, e se afastam, e aí a igreja precisa agir, a igreja precisa em socorro deles. Esse texto não está falando de pessoas que têm o coração totalmente determinado a viver no pecado. É preciso, com muito temor e tremor, é preciso esclarecer isso para os irmãos. Há poucos domingos, nós tivemos 2 escolas dominicais aqui, onde nós estudamos sobre relacionamentos que não valem a pena. E nós vimos alguns relacionamentos. Nós estudamos o livro de Provérbios e vimos pessoas que vocês, que nós, que os nossos filhos não devem caminhar com, não devem se relacionar porque são relacionamentos perigosos. Agora eu quero ler com vocês alguns versículos. Pasmem, meus irmãos. Vocês vão perceber com esses textos que são pessoas, às vezes, que estão dentro da igreja. E nós não devemos nos relacionar. Vamos ler?
Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 5. Não desmarque Gálatas e vamos em 1 Coríntios, capítulo 5. Por favor, eu farei a leitura para os irmãos de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do 9º versículo, que diz assim. Diz assim a palavra de Deus. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Que texto duro. Mas é a instrução do Espírito Santo para nós. Que existem pessoas que se dizem irmãos, mas são determinados a viver contra a vontade de Deus. E o texto está dizendo que nós não devemos nos associar com eles. Então, irmãos, por favor, Gálatas 6:1, que está dizendo que nós devemos corrigir quem é surpreendido em alguma falta, não está se referindo a esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas nós devemos ter cuidado, devemos não nos associar, devemos, por ordem do Espírito Santo, nós devemos nos afastar. Alguém pode, de repente, não ter entendido, vamos ler outro texto. Vamos agora para Romanos capítulo 16. Tá? E vamos perceber que a palavra de Deus é cheia de instruções para que nós tenhamos cuidado com pessoas que se dizem irmãos, mas não têm o temor de Deus. Romanos capítulo 16. Diz assim, versículos 17 e 18. Diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então esse texto está nos ensinando que tem pessoas que se levantam contra a doutrina, determinadas, e elas têm o desejo de conquistar o coração das ovelhas do Senhor para o erro. É o fermento que leveda a massa. Então, irmãos, nós precisamos ter sabedoria nesta vida e precisamos ter cuidado entre nós. A igreja precisa ter uma coisa muito importante, que é a disciplina, que isso está em falta no nosso tempo. É uma das marcas da igreja. Quando pessoas que estão determinadas a andar no erro, que não ouvem as exortações, não ouvem a palavra, estão com o coração fechados à verdade, muitas vezes precisam até ser afastados do rebanho de Deus. Vamos ler mais um texto? Em 2 aos Tessalonicenses agora, para que percebam como é sério. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Diz assim o texto, lá no 6º versículo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Olhem também os versículos 14 e 15, diz assim: Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o com o irmão. Então, pessoas se levantam contra a verdade. E às vezes, no meio da igreja, e a igreja precisa ter muito discernimento para tratar isso de maneira que glorifique a Deus. Então, Gálatas 6:1
não está se referindo a pessoas obstinadas no pecado, a pessoas que não voltam atrás, a pessoas que não se arrependem, a pessoas que não largam o pecado, não largam a imoralidade, e ainda querem se manter como irmãos. Gálatas 6:1 não está falando desse tipo de irmãos. Tudo bem, irmãos? Vamos agora olhar novamente para Gálatas 6:1 e vamos olhar com mais atenção para a palavrinha que está aí traduzida na nossa Bíblia por corrigir. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Corrigi-o. Essa palavrinha no texto original, meus irmãos, ela era usada para a restauração de redes na pesca. As redes às vezes estavam furadas, precisavam de algum tratamento e havia o remendo. Era a ação que visava a restauração para o estado um estado bom. Quando Paulo usa esta palavra, ele está dizendo para nós, irmãos, que se algum irmão tropeçar, nós sabemos que é um homem que ama a Deus, é um servo de Deus, é um cristão mesmo. Quem não tropeça, quem não cai, quem não se engana, quem não é... meus irmãos, o Satanás consegue às vezes induzir ao erro, seduzir, e faz tropeçar sim, meus irmãos. E podemos cometer pecados que envergonham o nome de Cristo, que trazem vergonha para a igreja e para a família. Podemos errar. Quando chegar essa hora, a ação da igreja é no intuito de correção, de trazer a pessoa à saúde novamente. Veja, isso é muito importante. Por que é importante? Porque não é ação correta maltratar. Não é a ação correta pisar, humilhar, fofocar, caluniar, difamar. A ação correta é trazer de volta a saúde, é restaurar. Essa palavrinha também era usada na medicina para colocar um osso fraturado no lugar. Então vai doer. Vai doer. Nós precisaremos chegar com a verdade. Nós precisaremos, às vezes, levar uma palavra dura. Irmão, o que você está fazendo? Talvez aplicar uma disciplina na igreja. Talvez afastar da ceia. Talvez retirar de algum cargo, de algum ministério. Vai doer. Mas o alvo final disso tem que ser a saúde. Tem que ser a cura do coração, porque se não for isso, nós estamos errados. Nós estamos também tropeçando, caindo. Porque a disciplina da parte de Deus, do Espírito Santo, visa a restauração do irmão que tropeçou. Irmãos, isso é muito importante. Aplique isso também na sua casa. Aplique isso com seus filhos. Aplique isso no seu casamento. Aplique isso nos seus relacionamentos. Se alguém tropeçar, se alguém ferir você, se alguém pecar contra você, quebrando a lei do Senhor e ferindo o seu coração, não se ire, não odeie, ame, trabalhe para a restauração. Mesmo que você tenha sido ferido, levado prejuízo, quem sabe, é preciso amar, é preciso ser guiado pelo Espírito, é preciso andar no Espírito, é preciso manifestar o fruto do Espírito quando as pessoas tropeçam contra nós, quebrando a lei de Deus. E precisamos desejar restaurá-lo à saúde. Tudo bem, meus irmãos? Então, devemos corrigir. Qual a ação da igreja? Correção. Nós precisamos corrigir. E a correção não visa o castigo, não é isso, mas visa a saúde, visa a restauração daquele irmão que tropeçou. Perguntinha: quem deve fazer isso? Quem deve fazer isso? Uma vez responderam rápido assim: é o pastor, é o presbítero velho, é o presbítero Luiz Brito. Irmãos, vejam que o texto diz assim: vós que sois espirituais. Vocês que são espirituais. O texto não se refere apenas ao líder.
à liderança, aos oficiais, aos homens, em detrimento das mulheres. Não, vocês, os irmãos da igreja, que são espirituais. E chamar de espiritual não é uma ironia, porque somos espirituais mesmos. Somos o povo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita no coração, que somos guiados pelo Espírito Santo, andamos no Espírito Santo. Somos espirituais. Vocês que são espirituais, vocês devem entender que faz parte do ministério confiado a vocês. Olha só que coisa linda. Faz parte do ministério confiado a cada um de nós, irmãos. Curar quem tropeça. Socorrer alguém que é surpreendido em alguma falta, em algum pecado. Você não está isento disso. Você faz parte disso. Você é responsável por isso. Às vezes nós nos omitimos. Nós ficamos sabendo de coisas e nos omitimos, não sequer oramos, suplicando diante de Deus, de joelhos, pedindo pelo livramento, pela correção. Mas, irmãos, todos vocês que estão aqui, vocês que confessam Jesus como Senhor e Salvador, todos vocês que aqui estão, que amam a Deus, vocês têm a missão de corrigir. Essa missão é de cada um de vocês. Isso é muito importante. E, principalmente, quando é contra você. Principalmente quando é contra você. O que diz lá em Mateus capítulo 18, quando alguém fere você? Você lembra? Vamos ler lá esse texto, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Prestem atenção. Mateus capítulo 18. Imaginem que algum irmão ou irmã faça algum mal contra você. Como você deve agir? Como você deve proceder? Preste atenção, porque se você agir errado, vai piorar tudo. Não é verdade? Se você não tiver sabedoria, se você agir de maneira errada, você vai piorar tudo. E como nós devemos agir? A melhor maneira é ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 15, Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, e mais a torcida do Flamengo. Ah, é isso? Não. Ti e ele só. Começa por aí. Pecou contra mim. Aí eu saio divulgando no Facebook. Não, eu vou usar aqui alguns exemplos que eu tenho certeza que ninguém faz. No WhatsApp, para os amigos mais chegados, aqueles 250, né? 2 anos depois, talvez fala com a pessoa. Não é assim que funciona, irmãos. O resultado disso é difamação, calúnia, mais feridas, e o seu coração cada dia mais atolado em raiva, porque a falta de perdão faz isso. Se não tratarmos de maneira correta, não andaremos no Espírito. E aquele que é espiritual e alguém faz o mal contra ele, ele precisa seguir as orientações do Senhor para a correção. E o Senhor Jesus nos ensina que devemos procurar a pessoa e abrir o coração e tentar ganhar aquela pessoa, tentar curar aquele coração, corrigir aquele coração. E outra coisa, aqui está falando, meus irmãos, não de melindres, mas está falando de pecado contra o Senhor. Irmão, você pecou contra mim porque pecou contra Deus, e aqui está a palavra de Deus diz isso. Não é pecar contra as minhas exigências, e porque as nossas exigências às vezes não glorificam a Deus. Mas é quebrar a lei, é trazer problemas para a família, para o coração. E a Bíblia diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir,
ganhaste a teu irmão. Aí continua, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, se ele não te ouvir, chama a igreja. Chama 1, 2, 3 pessoas, aí o pastor entra, o presbítero, o irmão fulano. Vamos lá, precisamos corrigir esse irmão, precisamos salvá-lo dessa rebeldia, desse mal, desse pecado. E a continuação do texto diz, meus irmãos, que se a pessoa mesmo sendo exortada pela igreja, pela verdade, pela palavra, e não se arrepender, não mudar, a Bíblia diz que nós podemos e devemos considerar como gentil ou publicano. Mas, irmãos, por favor, ouçam, não façam diferente disso. Procurem a pessoa somente. Tenham uma conversa amorosa, franca, abra o coração. E você vai ganhar a pessoa. E se não ganhar, chama pessoas para testemunhar, mas lute pela correção desta vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu quero encerrar a mensagem falando sobre o modo que nós devemos corrigir. Vocês viram que Gálatas diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Esse é o modo. Não podemos fazer isso exaltados, com fúria no coração, com sede de vingança, mas devemos fazer isso com mansidão. Essa palavra que diz com espírito de brandura foi traduzida um pouco mais acima por mansidão, como obra do Espírito Santo. Fruto do Espírito é mansidão, ou seja, humildade. E o texto continua dizendo, e guarda-te para que não sejas também tentado. Sabe por quê? Sabe por que o texto diz isso? Porque hoje foi ele, amanhã pode ser você. Quem não erra? Quem não vacila? Quem não tropeça? Então, humildade. Humildade de dizer, se não fosse a graça de Deus, eu também teria caído. Às vezes a gente faz o contrário, né? A gente diz assim, se fosse eu... A gente procura crescer, a pessoa está lá quebrada, moída, envergonhada, e a gente, às vezes, por nossa vaidade, nosso orgulho, a gente se aproveita, usa o sofrimento, o pecado do irmão de trampolim para tentar se exaltar. Se fosse eu no lugar dele, eu não teria feito isso, né? Mas esse tipo de atitude não glorifica a Deus. Nós temos que entender que também somos pecadores, que somos também como o apóstolo Paulo. Lembram do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, que ele dizia assim, o bem que eu quero, isso eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E ele glorifica o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos livrou, nos libertou. Então nós devemos ter humildade. Devemos reconhecer que devemos fazer isso com muito temor e tremor, que devemos buscar aquele irmão e visar trazer cura para o coração dele, ser um instrumento de Deus na vida dele, tentar fazê-lo voltar à verdade, ao caminho, ao evangelho, mas com amor, com humildade, procurando corrigir, não expor, não machucar, não estragar mais, lembrando que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o ministério de Cristo, é vir, mas não para esmagar a cana quebrada, ou o pavio que fumega, mas ele vem na verdade para salvar, para resgatar. E esse ministério pertence a cada um de nós, e devemos entender que isso também é andar no Espírito. Se nós andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, e temos um conceito correto de nós mesmos, nós não vamos provocar os outros, não invejaremos os outros, e ainda estenderemos as mãos, quando alguém tropeçar, quando alguém for surpreendido em alguma falta. Que Deus nos ajude a fazer isso, a amar o nosso próximo, com humildade, e em contexto de pecado, que nós possamos contar com nossos irmãos também,
Que conforto, que alegria. Que presente de Deus colocar pessoas na nossa vida para nos socorrer também quando tropeçamos, para nos levantar, né? Que alegria. Teve uma cena que eu nunca esqueci. Eu estava num ônibus, num coletivo, e alguém caiu lá fora. Caiu, tropeçou e caiu. Algumas pessoas de dentro do ônibus começaram a gargalhar. E algumas pessoas que estavam fora também. E teve um senhor que foi com maior dificuldade. Ele não sorriu. Ele se estendeu. Com a sua dificuldade, ele estendeu as mãos para ajudar aquele jovem que havia tropeçado e caído. Quando aquele jovem se levantou, o rosto dele estava ensanguentado. E as pessoas se calaram. Zombaram. Zombaram de alguém que estava ferido. Zombaram de alguém que precisava de socorro. E aquele homem sábio, humilde, que talvez nem tivesse condições de suportar, de carregar, foi com seus passos pesados e estendeu a mão para aquele jovem. Eu nunca esqueci aquela cena. Me senti mal, vendo tanta zombaria, tanta indiferença, tanta maldade. Nós não podemos ser encontrados assim pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas, irmãos, aqueles que nós dizemos que amamos, que fazem parte do corpo conosco, que nós sabemos que se estiverem mal, estaremos maus também, porque é o mesmo corpo. E de repente, se alguém tropeçar, nós não estendermos as mãos, nós apontarmos o dedo, julgarmos como se fôssemos o juiz denunciado lá em Tiago. Não, irmãos, que nós possamos visitar, olhar nos olhos e dizer: olha, irmão, eu estou pagando um preço altíssimo, talvez você nem goste de mim a partir de hoje, talvez fique com raiva de mim por um tempo, mas eu vim aqui em nome de Jesus dizer que você está errado, que o que você está fazendo é feio, que o que você está fazendo vai trazer vergonha para você e para a sua família, vai prejudicar seu casamento, não faça esse mal contra o seu irmão. Pagar o preço, e isso, meus irmãos, somente quem se importa, somente quem entende o seu papel no poder e na obra do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos use para socorrermos e também para sermos socorridos na comunhão dos santos, que é uma bênção, que é uma alegria. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.